Fala, Franklin, tudo bem? Como é que você tá? Tá gostando da live? Edu Rocha tá sempre presente, hein, Edu? Tudo bem? Vamos lá, Bia. Vou voltar aqui. Ver se você conseguiu buscar seu caderninho. Eu acho o máximo isso, Bia. Eu ia botar meu óculos aqui de aluna. É, deixa eu só falar, eu vou só dar um exemplo e por que que eu gostaria que você mostrasse isso, tá? Porque eu não sei se você conhece José Salib Neto. Não. Jogou bem tênis já, quase nível Copa Davis, enfim. E ele é um dos fundadores de uma grande empresa e ele conhece e trouxe o técnico do Michael Phelps para o Brasil há uns 3 anos. Eu não tipo, Peraí. pude ir Eu nesse, tô te nesse ouvindo, eu vou pegar um curso. negócio que eu Vai lá, esqueci. vai lá. Não, 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 eu tô te ouvindo, pode falar. Ah, tá. Eu tô te ouvindo. Sérgio Parente, tudo bem, Sérgio? Só tô pegando, só tô pegando. Tá. Voltei. Felipe. Pronto. Oi, Thelma. Tudo bem? Beijo aí. Joia que você Voltei. tá aí. É Tá. que eu achei coisa legal. Olha lá, Eu achei coisa começaram a legal. comentar já do José Salib Neto. E aí ele trouxe o Michael Phelps para cá, o Michael Phelps e o técnico do Michael Phelps juntos Aham. para dar um curso para grandes empresários. E eu não pude ir a esse curso. E o ano passado veio outra vez, veio só o Bobman, que é técnico dele, para dar um Ah, curso para o Kobe e eu fui fazer o curso desse Bobman. Mas por que que eu fui fazer? Porque o Salib sempre me falava que ele foi um técnico, por exemplo, é que ele tem uma história muito longa, né? Eu acho que ele começou a dar treino para o Phelps com, sei lá, com 11, 12 anos e treina o Phelps até hoje. E se você perguntar para ele qual foi o treino que ele deu há 12 anos e 2 meses atrás, ele tem. Então, ele tinha um caderninho, que acho que hoje são vários aí, que ele marcava todos os treinos. E essa é uma das questões assim que eu vejo muito pouco no tênis como um todo, e não nível Brasil, mas eu vejo muito isso lá fora. Tem muito aham. pouco essa questão. Lógico, marcar, ok, mas, por exemplo, fazer um controle de carga, algo mais assim, próximo do tênis mesmo, eu vejo muito pouco. É. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, basicamente, quais são as coisas que você marca aí, É, eu, lógico, na verdade, eu as tava até coisas mais procurando de, aqui. de tênis. Eu tava procurando porque É. esse negócio de eu escrever, na verdade, não começou agora, assim. Eu tenho um papelzinho, um caderninho, que na verdade acabei só ficando com o papel porque ele desbotou o caderno. Mas enfim, a primeira vez que eu escrevi na minha vida, eu tinha 11 anos. Eu treinava no Hum. Pinheiros. E eu escrevia diário e coisa minha, Sim. particular, que não Uhum. era de tênis, viajando, porque minha mãe e minha avó Uhum. falavam, escreve, um dia você vai lembrar. Só que quando eu fui treinar no Pinheiros, um treinador, o Fabiano, que hoje tá no IB, Conheço. Uhum. ele era um dos responsáveis lá e ele viajava comigo. E aí Uhum. ele falou, eu queria que você escrevesse o resultado e o que você achou do jogo. Se você achou que o jogo foi bom, se você achou que o jogo foi ruim. Eu era uma criança, eu tinha 11 anos. Entendi. E o meu primeiro jogo que eu fiz foi contra a Carol Merigene. Quer ver? E eu escrevi num papel a Legal. minha tática com ela. E eu escrevi até com penisa. Só que tá aqui, ó. Penisa, forte abraço. Ó, tá aqui, ó. E eu falei, ó, Legal. que ela gosta de bola no fundo. E eu comecei a tirar a bola da cintura dela com topspin. O segundo saque dela era fraco. Venci o Uhum. jogo. Eu coloquei isso. E desde então, eu lembro que eu comecei a escrever, alguns momentos não, mas eu comecei a reparar que eu tinha uma percepção muito melhor quando terminava, né, as partidas. E desde então, com o Germán, isso ficou muito mais sério, porque a gente, há 3 anos, todos os treinos que a gente fazia, no final do dia, a Juntos. gente escrevia o que a gente fez.
qual que era a minha sensação, então o que eu sentia que era bom para mim, se era um drill de mão, se era um drill lançando, se eu gostava de um dia antes do jogo só treinar um turno. A gente começou a se conhecer muito mais porque a gente tinha isso arquivado e fazia mais sentido, porque a gente tinha uma prova, entre aspas, que é uma linha de raciocínio. Então, assim, às vezes eu ia jogar e, por exemplo, aqui, uma tática bem simples Legal. de devolução de saque indo para a direita da menina. Então, eu tinha que, independente de onde ela sacasse, eu ia buscar a direita dela e a partir dali eu ia começar o ponto. Eu acho que tem alguns jogos que são legais. Ó, vou colocar essa página aqui, eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Tá. Que é um jogo, minha letra é feia, mas tudo bem. Isso aqui é um jogo meu. Um jogo legal meu que você está mostrando isso. Um jogo meu com a Sarah Errani. Então, por exemplo, o meu objetivo era mover ela com as combinações e quando sobrasse, eu tinha que ter tranquilidade nas bolas de meio. Todo mundo que me vê fala, nossa, eu lembro de você do Rio Open com a Sarah Errani. Eu sempre sinto isso. Então, é um jogo que me marcou e eu tive uma segunda chance de jogar com ela. Então, quando eu fui jogar com ela, eu desenhei isso. Eu tinha isso claro e eu tinha escrito o que tinha faltado. Eu perdi também e eu tinha escrito. Faltou ser agressiva e ter paciência. Eu errei muita bola de meio nesse dia, porque eu estava muito ansiosa. E eu tinha escrito também a outra coisa aqui, que era ir mais para a direita dela na corrida. Então, quando eu tivesse a bola, eu ia fazer ela correr para a direita. Óbvio, o jogo muda. Na hora do vamos ver, é tensão, a gente tá cagado, bota a bola no meio, às vezes porque o ponto é importante, e vai. Não é o padrão que vai sempre acontecer. Mas eu tentava entrar na quadra com isso claro, assim, eu tô um pouco mais nervosa ou alguma coisa do tipo, eu sento com o Germán, a gente não precisa nem conversar com ele já sabe, eu tô com o caderno, ele tá com o dele, eu dou uma olhadinha e vamos, sabe? Não ter uma dúvida, tipo, putz, será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? E não só disso também, eu acho que eu tenho aqui também algumas coisas que eu sinto que eu precisava melhorar. Então, por exemplo, da respiração, então o meu padrão aqui de movimentação, eu nomeei ele em cinco tópicos. Então, desde o split, o primeiro passo, o golpe, os passos largos, os de ajuste e depois a recuperação. Coisas que eu não reparava. Às vezes eu até fazia natural, mas não era uma coisa que era consciente. Então eu tentei ser mais consciente nessas coisas. Felipão, tá de olho. Felipe tá de olho aí. O Felipe quer saber se tem alguma coisa dele aí. Tem coisa físico. do Felipe. Ele quer saber se você marcou alguma coisa no físico aí. Não, o split, a movimentação, 80% vem do Felipe. Olha lá. Ele sabe. Pô, que legal, hein, Fê? É porque o Felipe, na real, assim, o Felipe me pegou numa fase da minha vida que, na época eu treinava no Larry, ia começar um projeto olímpico e ele é do surf, o Felipe é um molecão do surf, não tem jeito, o coração dele, ele gosta de tênis, mas o coração dele tá no surf. E eu coincidentemente conheci ele no momento onde eu treinava numa academia onde todo mundo fazia praticamente a mesma coisa lá no Larry, né? Adoro, sempre gostei, sou muito grata. Mas era uma escola mais militar, assim. Sim. E o Felipe abriu muito a minha cabeça, assim, de começar a dar valor para os descansos, para os momentos entre os pontos, para a respiração, para o meu comportamento, para não chegar na virada e virar a garrafinha como se eu nunca tivesse visto água, para comer a banana devagar, essas coisas. Nossa. E tudo isso... É um mestre. Tudo isso, coisas que eu também não dava valor. Então, óbvio, assim como todas as pessoas fizeram parte, assim como o Larry, o Felipe foi um cara que foi um guru meu de movimentação, acho que de respiração, legal, com certeza. E eu busco muita coisa, independente de estar trabalhando ou não, eu busco muita coisa, não só dele, mas cada pessoa que eu passei, eu tenho aqui no livro e eu sei o que aquilo ali é bom para mim, né? Assim como eu também sei filtrar as coisas que não são tão necessárias, não são né? Bons. Isso. Então, eu acho que o importante, na real, acho que se eu for ficar mostrando, vai ter 1 bilhão de jogos aqui. E o importante, na real, é eu ver que nem sempre aquilo que eu escrevo no caderno é o que sai. Isso é o ponto principal. Às vezes é totalmente ao contrário. Às vezes a tensão do jogo, eu ganho o jogo, às vezes tendo que trocar bola. Foi o que aconteceu com a Stephens. Cara, eu ganhei dela sendo mais regular que ela. E eu entrei na quadra, cara, eu vou jogar com a Stephens. Tipo, ela é, querendo ou não, mais resistente. Ela tem um físico
indiscutível, para mim é uma das melhores do circuito. Ela era a 4 do mundo, a gente estava num lugar super lento, no nível do mar, úmido. Eu vinha de tipo 4, 5 jogos do quali, da chave, suando que nem uma doida. E óbvio que dentro de mim eu tava, cara, eu preciso ter paciência porque eu vou querer ir para as bolas. Era tipo eu querendo sair de uma jaula para matar a bola. Só que dentro de mim eu tinha uma segurança, cara, paciência, paciência, paciência. E ela, talvez naquele dia, realmente, ela tava errando um pouco mais. E eu falei, cara, hoje vai ser assim, eu vou ganhar talvez no erro dela. Então eu tirei um pouco daquela coisa que a gente tem que ser protagonista e querer fazer Sim. tudo naquele jogo, sabe? De querer ter o melhor saque, o melhor direita, a melhor esquerda. E não, às vezes, naquele momento, o tênis é muito louco, é muito feeling. E aí você ganha um jogo e você fala, cara, esse jogo eu ganhei de uma forma como eu não esperei que eu fosse ganhar, sabe? Às vezes acontece, tipo, você se surpreende com aquela situação, assim como você às vezes entra na quadra achando que você tá sentindo a bola da melhor forma possível, você tá no bate-bola e fala, nossa, hoje vai ser uma delícia Hoje vai. jogar tênis. Parece que a bola tá desse tamanho, a quadra tá gigante, e aí você entra, taco para um lado, taco para o outro, dupla falta, e nada dá certo. Então, Então, mas você sempre tem essa base, porque marca, você continua. Você pode, obviamente, pós-jogo, você acessa isso, ou como você muito bem disse, que eu acho que é fantástico isso, quando você joga com a mesma pessoa uma outra vez, você já tem um histórico, né, disso. Eu vejo que isso é muito bom, é fácil fazer, e óbvio que no seu nível é muito mais fácil fazer isso do que, por exemplo, quem joga ainda só nível Challenger, né? Porque nível Challenger você tem uma gama de adversárias muito grande, né? Quando você já está mais ali, quando você estava entre as top 100, fica um pouco mais fácil, porque você tende a, óbvio que de prima você joga com uma com ranking mais baixo, mas eu acho que, falando disso, eu vejo um pouco assim, eu não sei se no meu caso, porque eu tenho um peso de bola e porque eu sou grande, porque nem todas as meninas têm a estatura e esse punch. Se você colocar no circuito, né, uma Pliskova, uma Muguruza, essas meninas, elas pegam muito duro. Quando elas pegam e elas estão no dia, é difícil de você querer montar uma estratégia. Cara, o jogo é muito... Não tem muita troca de ideia, né? Vamos pro pau. É rápido, né? É, muito rápido. Mas eu acho que algo que eu comecei a reparar, que independente do jogo delas, que aqui tem muito o que a menina tem, né? Eu acho que eu tinha que me preocupar um pouco com o meu. E eu acho que foi o que mudou um pouco de um tempo para cá, assim, de eu não ficar querendo mentalizar o que a outra vai fazer. Por exemplo, eu ia jogar com a Pliskova. Aí eu vou jogar com a Pliskova. Nossa, é que me veio na cabeça o meu jogo com a Pliskova, pelo amor de Deus. Foi um desastre. Tá bom, não, vamos lá. Mas a real é que, assim, quando eu fui jogar com a Pliskova, eu tinha claro na minha cabeça, cara, se eu fizer ela correr meia boca, eu vou tomar um winner na paralela de direita, sim. Não tinha outra hipótese. Ela pega plano na bola, vai um canudo para baixo. Então, quando você entra na quadra pensando nisso, tipo, se eu não for muito bem para aquela bola e ela vai vir, sua cabeça já tá preparada para você fazer uma bola não muito boa e para você tomar um canudo na segunda. Pressão. Então, isso sim que é uma pressão, né? Se você faz uma bola média, você toma um winner. Aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, eu tô me preparando, mas também eu tô entrando muito no que ela vai fazer, sabe? Não, eu sei que tudo que eu bater, a Halep vai voltar. Pô, então toda bola que eu botei, a Halep vai voltar, porque isso tá na minha cabeça. Vai voltar, então a bola vai voltar. Então eu comecei a tentar pensar um pouco no que a Bia faz, sabe? No que eu queria fazer para não ficar eu entrando no jogo delas, porque eu acho assim que o meu jogo pode ser muito mais agressivo, eu acho que eu posso buscar mais a rede por conta de eu acho que me dou bem na rede, mas ao mesmo tempo é tudo muito treino, né? A gente sabe que falar e tudo que a gente faz aqui é lindo, maravilhoso, mas na quadra é totalmente diferente e não é fácil, né? Então eu acho que o caderno e, enfim, a gente conversar fora da ajuda quadra, bastante. falar da técnica ajuda muito, né? Tem uma dúvida aqui para saber quanto que de parte técnica, quanto parte tática, quanto de parte física, quanto de parte mental, ou seja, quais as porcentagens que você marca. O que você acha? Então, eu assim, penso que seja muito mais parte tática. Eu
penso que você marca muito mais parte tática, só que eu acho bom isso, porque a gente já... Agora foi ou não? Foi. Voltou. Tá, não, assim, eu sei que você faz isso porque a gente conversou já, mas eu acho que você tem sempre que partir da parte tática, que a parte tática é o cerne do jogo ali. Mas depois você tem que levar. Mas para que eu saque, então, mais rápido, para que a bola dela não volte tão funda, o que, que eu tenho que fazer tecnicamente para sacar mais rápido? Ou eu estou vendo que eu preciso trocar mais bolas, que eu estou indo para uma bola paralela muito rápido, porque eu sei que eu canso logo. Pô, tem que voltar na parte física. Então, assim, mas eu sempre acho que parte da tática. Eu Mas colocaria, eu acho que a você põe tática o quê? é eu Não, não, acho que assim, mas antes, a dúvida é o quanto que você faz isso hoje? Quer dizer, qual a porcentagem de cada um desses itens que você marca hoje? eu acho que eu vou colocar de 10 meses para trás, assim, que minha rotina mudou muito, né? Então, Ah, então tá bom, acho que muda ótimo. muito, mas de 10 meses para trás, a maior mudança que eu tive foi minha comigo mental, eu tenho Uhum. certeza. Tática, talvez, eu acho que mental, tática e técnica eu não foi algo que eu mudei muito assim agora nesses últimos resultados que eu tive e, e física eu acho que a gente tem que assim felizmente ou infelizmente a gente tem que estar pronta para jogar o ano inteiro, todas as semanas do ano praticamente. E porque se a gente não está jogando as 30 semanas do ano, a gente está batendo bola ou fazendo alguma coisa. Então, acho que o físico ele tem que estar bem e ele é muito preventivo, né? Não tem muito como fugir. Mas eu acho que a minha cabeça realmente foi fundamental assim para eu conseguir lidar, porque eu acho que quando você entra num momento que você entra com uma jogadora top, numa quadra grande e tudo mais, é uma coisa muito difícil de treinar, porque você só vai treinar isso participando desses momentos, né? E Uhum. eu acho que o que mudou de mim de 3, 4 anos para agora, quando eu entrei a primeira vez com uma Errani, com uma Venus, com uma Halep, com uma Kerber, e essas meninas que eu senti muito, um Nossa. pouco, até com a Muguruza eu senti. Quando eu joguei a primeira vez com a Muguruza, cara, eu queria sair da quadra. Eu não conseguia, parecia que estava tudo muito mais rápido do que acontecia, minha cabeça estava, Uhum. cara, pelo amor de Deus, isso que eu tava em ritmo, tava vindo bem, tava vindo de Sim, uma mas é um folga. outro nível, né? E aí a quadra, Muda muito, sabe, né? quadra grande, e aí a dimensão, Sim. e aí ao mesmo tempo eu não tinha batido na quadra central, não me deixaram, mas isso não tem nada a ver. Eu acho que tem muita coisa na nossa cabeça, o fato até da cultura nossa que a gente tem do Brasil, de tipo, eu vou jogar com uma menina top, cara, é muita gente que quer, mesmo que eu deixe meu celular de longe, é muita informação, né? As pessoas, a Bia vai jogar com tal. Só que aquilo ali é meu trabalho, é para ser uma coisa natural eu enfrentar Sim. a Halep, eu enfrentar a Muguruza. Uhum. Só que como aqui no Brasil a gente tem poucas referências, vem muito em cima de mim quando eu tô no Imagino. lugar. E eu sou mais uma, eu sou uma pessoa normal lá fora. Ninguém, pô, uma 50, né, na época, até quando eu tava 50 e pouco, as pessoas colocam a gente aqui num lugar e pressionam os atletas, às vezes, desnecessariamente. Não sei se essa palavra tá certa, mas que eu sinto, às Pode vezes, ser. até quando eu sentia com o Tomás, por exemplo. Pô, mas o Tomás Tavaria e ele perdeu, né? A gente, putz, eu vi o Thiago, putz, ele quase ganhou do Isner, a Bia quase ganhou da Ven, a Bianca quase. Só que as pessoas veem a gente em situações totalmente no auge, porque passa na televisão quando a gente está na central jogando com os melhores do mundo. Não passa quando a gente Uhum. está na primeira, não passa quando a gente está ganhando um challenger, que são os Isso. momentos que a gente também tem de glória, assim, né? Então, eu acho que tem muita coisa no mental que Uhum. abriria muitas portas agora, né? Que eu Uhum. sinto sendo brasileira, que eu gosto muito, mas acaba que jogando aqui há muitas vezes eu senti isso, né, das pessoas falarem e tudo mais, mas o que é normal, é natural, né? O que para eles lá fora é, Uhum. é comum. Então, assim, quer dizer que desses 10 meses para cá você tem posto mais itens quanto à parte mental, é isso? Sim, uma coisa que eu faço bastante, que eu dou muito valor, é a meditação, né? Eu acho que Ah, para mim, interessante. até voltei agora na quarentena, porque nos últimos meses eu estava um pouco mais desleixada,
Eu acho que a meditação para mim foi algo fundamental. A primeira vez que eu tive contato foi na época do Larry, ele até que me apresentou, só que eu ia com a Ingrid e eu só tinha acesso de riso, zero maturidade. A Eu Ingrid, tinha 14, 15 anos. Ah, a Ingrid é demais. Ela é demais. E aí, depois, até com o Felipe, também trabalhei um pouco da parte bastante parte de respiração, de visualização. E eu comecei a sentir essa diferença ali na Tênis Root também, o pessoal medita e, enfim, eu fui sentindo que eu era uma pessoa que eu não precisava de alguém ficar, vamos, vai, esse ponto, vai, vibra, não sei o quê, porque na real eu sou bem acelerada, assim, eu sou uma pessoa que passa do ponto, eu não perco porque eu paro e fico apática e eu começo a andar em câmera lenta e não sabe, eu erro porque eu passo do ponto ou porque eu quero estourar a bola ou porque eu erro por mais. Então, acho que é. Ah, o Felipe falou, Bia ganhou da alemã, forte. Chorei, ele falou. Esse jogo, ele chorou. Cara, sabe quando você o Felipe chorando? Olê, hein, Fê? Eu já vi o Felipe chorando. O Felipe é muito ídolo. O Felipe agora ele tá dando preparação física para surfista, mas ele sempre vai ser preparador de tênis. Eu nunca vou deixar ele sair do tênis, nunca. Entendi. Esse jogo foi um jogo que a gente estava treinando respiração e antes do jogo a gente respirou. Entendeu? A gente sentou e respirou. Sim. Em vez de ficar a gente respirou e aí eu fiz uma ativaçãozinha para entrar na quadra. A gente começou a tentar ver de outro jeito. E aí eu saí do jogo. Eu saí do jogo. Eu saí do jogo. Eu brinquei, óbvio, né? Não. Eu falei em outras palavras que eu falei, nossa, parecia que eu tava meio drogada. Óbvio que eu nunca me droguei, gente. Eu tô brincando. Mas foi uma coisa engraçada que ele saiu assim, ele falou, caraca, você tava no The Zone, assim, a gente tava muito em sintonia também. Eu olhava pra ele fora da quadra, ele tava entendendo. E eu acho que a parte mental que mudou, eu acho que foi muito isso, assim, de eu começar a dar valor entre os pontos, nos momentos de virada, na hora de tomar água, né, na hora de chamar o treinador. Às vezes eu chamava de desespero, assim, de tipo, ai, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Tipo, calma, ele tem 1 minuto para falar com você, e nem são todos os torneios que ele vai ter, assim. Eu trocava muita ideia com o Germán depois, a gente falava, cara, vamos ver o que estava acontecendo naquela virada, porque eu não lembro. Às vezes eu não lembro o que eu perguntei ou o que ele falou. E é porque a gente tá naquela loucura e o girinho da cabeça e a gente fica no ponto e quando a gente vai ver ainda tá 5-4. Pô, tava 5-1, tá 5-4, mas você tá ganhando, calma. E óbvio, agora falando de fora é fácil, eu sei que agora desse. E que provavelmente as pessoas que estão aqui vão ver eu jogando e passando por isso, mas não tem o que fazer. Entendi. E assim, na parte técnica, teve algum tipo de ajuste técnico que você fez nos últimos 3 anos muito fortes por uma demanda tática, por exemplo? O principal, acho que foi o meu forehand. Aquilo que eu comentei da mão. A gente comentou. Aqui estava muito perto do corpo. O Felipe também ele sabe disso. Mas era muito grudado. É muito engraçado, porque eu tenho uma conexão com ele. Era muito perto do meu corpo e minha mão muito virada, assim. E aí, às vezes, quando eu fui jogar com a Halep em Wimbledon, eu lembro que, cara, eu tinha que... Bola de meio, eu tinha que mudar a direção, eu tinha que ir pra paralela. E sabe quando você sente que tá meio torto, o corpo vai para um lado, o braço vai para o outro, fala, cara, não tô conseguindo ir pra paralela. E aí, com o Germán, a gente começou a desvirar um pouco mais. Tinha que dar espaço pro meu braço e eu caía para um lado e ficava torta, assim. Eu acho que o Tomás, ele vira muito também, né? O Tomás tem uma empunhadura mais empurrada, mais para dentro. E eu acho que isso foi uma coisa que me fez permitir também na invertida poder escolher a invertida, porque senão eu sempre ia pro fechada e eu posso ir pro inside out. Sim. E sem dúvida as pernas. Eu acho que eu que sempre, né, fui muito alta. Eu com 11 anos, eu tinha 1,75 m. Eu lembro. Eu era muito alta, muito alta. Então, eu sempre batia muito forte, só que eu não rolava correr. E aí eu comecei a dar bastante valor para isso. Porque cada vez fica mais difícil que você chegue bem na bola, né? Óbvio. Mas você sabe para poder fazer a sua parte, né? Que você faz bem, mas você faz bem quando? Quando você chega bem.
Então passou a ser um É. ponto muito importante. E eu acho que também tem uma coisa que eu acho que mudou também na minha movimentação, mas que foi mental também, o fato de eu começar a ver que, pô, tem menina que a Pliskova, você fala, pô, a menina não se mexe, ela joga, parece que ela tá, nossa, na praia com sono e com preguiça, né? E aí, ó, o Germán, Entrou. cambiou la raqueta, ayudó mucho. Dale. Olá, crack! Llegó, Germán, decime las cosas que cambiamos de 3 años para acá, que hizo Técnico. cambios em mi juego. Eu vou falar, ele entende tudo. Uma coisa que eu acho que também fez muita diferença é o fato de, tipo, de acreditar que dá para ir, dá para chegar e dá para, né, de você ir para as bolas. O Germán nada mais, o Germán me conhece mais do que qualquer outra coisa também. De, pô, você olha as jogadoras, às vezes você vai ver uma Pliskova treinar e ela fica meio parada, assim, ela não mexe muito a perna, ela não, sabe? E, pô, ela joga bem, ela tá entre as melhores, ela foi número 1, tipo, o que Nossa. ela tem, né? E, na verdade, ela com 2, 3 passos, ela tá na bola. Então, pô, a gente fez muito trabalho com bola medicine ball, mas não pesada, bola de futebol. Eu fazia aquecimento com o Germán de futebol, tipo, o meu aquecimento real era fazer altinha. Então, eu Olha o fazia comentário altinha, dele. tava. Lo único que não cambiou foi o passaporte. Creo que vos te vas a cambiar el pasaporte. Alex, nossa, o Alex é o preparador da Tênis Root. Ele é uma das pessoas mais legais que o tênis tem. Ele é um amor de pessoa, ele sabe. E ele também foi muito fundamental que, cara, Legal. a gente trabalha muito essa parte de split, de saída com os passos largos, de ajuste próximo da bola. Até hoje, assim, essas pessoas que eu não tô trabalhando, isso que eu acho legal que eu tô falando. Ter humildade de, Sim. cara, trocar ideia, de ligar, de falar, meu, o que você acha disso? Pô, Impressionante isso, eu né? vi isso aqui de um físico de vocês, o que você acha daquilo, né? O Felipe eu também converso direto, porque eu acho que isso que faz muita diferença e brasileiro tem muito isso, né? De fazer o grupinho, ego de, o clube é Fechadinho. isso, o Minas é aquilo, o outro é aquilo ali, São Paulo fica E ali e não ninguém leva troca nada, né, informação. de bom. Então, acho que a gente Não tem que leva ser, nada de bom. não só os atletas, não só os treinadores, preparadores, mas todo mundo ser mais humilde, assim. E eu, às vezes, me coloco Pô. nesse papel, assim. Quantas vezes eu tava num torneio e também ficava eu e meu treinador, sabe? Às vezes, pô, tem uma brasileira ali, pô, vamos trocar ideia, vamos jantar, vamos fazer. E eu acho que a gente tem que mudar um pouco isso para na quadra também isso fazer mais sentido, senão ficar muito um Não. relacionamento meio frio, assim. E a gente é brasileiro, pô. Antes de tudo. Bia, deixa eu só te falar. Eu achei o livro aqui que eu falei, queria mostrar para todo mundo. É um livro do José Salib Neto e ele falou com muitos técnicos nesses últimos 3 ou 4 anos. Ele fez uma compilação. Eu vou mostrar o vídeo aqui, o vídeo não, o livro para vocês. Não tive tempo de ler inteiro ainda, mas vale muito a pena. O Algoritmo da Vitória. Então, assim, é um livro que fala de lições dos melhores técnicos esportivos do mundo e que você pode usar no seu time, na sua carreira e na sua vida. Vende na Amazon, enfim, hoje está bem fácil achar esse livro. E só uma dica, porque tem muito a ver com isso que você falou, que você marca tudo. Então, ele quis fazer isso, mas por esse lado já dos técnicos, de poder puxar o melhor de cada técnico que ele conseguiu falar. E, obviamente, tem coisas ali do Bobman, que é o técnico do Phelps, e vários outros técnicos. Tem técnicos de tênis, já que a base dele é do tênis mesmo. Então, Legal. fica a dica aí, fica a dica, que é muito, muito válido você estar sempre lendo É. e estar sempre dentro disso. Um Bia, vamos livro. começar. Oi, fala, desculpa. Última coisa aqui, já que você falou de livro, um livro que o Germán me indicou muito bom, já que a gente está falando da parte mental, é O Poder do Agora. El Poder Poder de do agora. Ahora, Germán. Todos tienen que Joia. ler. Tá muito bueno. E é um livro que também me ajudou muito e, coincidentemente,
o Germán leu e eu li e ajudou muito os dois, assim, em momentos de ansiedade, momentos que a gente, né, começa a pensar Uhum. muito em resultado, muita expectativa. O tênis gera muito isso na gente, porque é sempre uma inscrição 3 semanas antes, a gente tem 3 opções de torneio, tem o ranking, tem os grandes slams que a gente sempre está querendo entrar, então eu Uhum. acho que a cabeça ela sempre vai muito para frente e também fica nos jogos que a gente fez, então é difícil ficar no presente e esse livro é top Perfeito. do meu coach. Perfeito, muito bom. Bom, Diz aí. vamos começar as dúvidas aí, então. Eu respondo uma, a Bia outra, pode ser? Tá bom, fechado. Ahn, a minha esposa falando que eu tenho o livro O Poder do Agora, mas ainda não leu. Falou que eu tenho, e falou que eu tenho que meditar ainda. Inclusive, hoje eu entrei num grupo de meditação com o Gustavo, que é técnico lá do IT, que ele conhece bastante o Pacharone. Vamos ver Ah, o se eu Bacharone eu consigo. conheço. São 21 dias de meditação. Vamos ver se eu consigo Não, fazer legal. um dia, um dia. Vamos lá, então. Você pode ir vendo aí as suas dúvidas. Se você encontrar alguma que você acha interessante, você pode Tá, responder. O tô Larry falou subindo. muito bem desse livro aqui. Quem falou foi o Luiz Fernando Eu Ramos acho que as Júnior. perguntas ficaram na outra live. Ah, é Ah, verdade. mas tem aqui Tem aqui. deixa eu ver. O Alexandre Manzano disse que não Ah, tem e o na Manza. Amazon. O Gonzalo, é porque, Manza, eu entrei aqui e tá dando para comprar. Não, acho que só vai ver se tem mesmo Ó, tem quando uma for pergunta para fazer a você. compra. Vai lá. Ah, o Éder Barbosa. Éder, super É, coach top. Adoro ele ele. treinava a Júlia Gomide, não era? Sim, acho que Joguei muito com a Júlia. Ele deve ter É, dado treino para ela dos 2 até os 20 anos. então, eu lembro dele. Boa, Éder! Mestre, você acha que tem como mudar uma empunhadura de um atleta que está entrando no circuito profissional na faixa de 20 anos? Então, essa pergunta aí entra mais uma vez no princípio da individualidade, depende de vários, né, de que nível técnico que ela está nesse grip, se ela está com com uma full western, quer dizer, só não, se ela está com uma full western, se ela está com uma western mais leve, qual é o histórico dela, quanto tempo faz que ela joga com esse mesmo grip. Então, pô, se ela nasceu batendo com esse grip praticamente, vai ser mais difícil. Tem a outra questão que eu falo muito, Bia, que a gente bateu um papo esses dias, que é sobre o estilo de jogo, que é a parte mais macro. Então, você tem que ter uma boa noção do seu estilo de jogo antes de mais nada, para depois ir buscar o físico, buscar a técnica. Se você não tem uma noção do seu É, estilo de jogo, que é o macro, fica difícil, né? Então, por exemplo, se o seu estilo de jogo é ganhar mais pontos até as 4 bolas, que tanto se fala hoje, e você tem um grip western ou full western, vai ficar mais difícil, né? Você poderia ter uma tá. semi ali, mas quanto que vai te custar fazer essa troca? Você pode procurar fazer essa troca, sim. E quando? Procurar fazer uma pré-temporada técnica. Esse é um dos grandes desafios. Eu tive um longo papo desse com o Thiago Leivas, que está na ativa aí. É, E o fato é que os profissionais que, né, quando ele está ali entre os top 100, fica muito difícil para ele parar 2 semanas, 3 semanas para fazer um ajuste ou até o que a gente chama de uma forma mais forte ali, uma mudança técnica, né? Quando é tá. algo mais simples, ok. Agora, quase sempre você trocar uma empunhadura é um pouco difícil, mas tem gente que troca mais rápido, tem gente que não vai trocar nunca, Tá. tá? Só para responder um pouco aí. Falando da Sarihane, pode falar um pouco do saque dela? Pois temos a impressão que é o pior golpe dela. Bom, Cara, eu vi ela fala, jogando em você não. Bogotá. E ela realmente ela estava bem atrapada com o saque. Eu gosto muito dela. É uma menina, cara, ela é um exemplo e ela é respeitada Uhum.
por mais que o jogo dela não apareça, ela é uma parede, assim, é muito duro jogar com ela. Realmente o saque é o pior que ela tem, eu acho que isso é um fato, mas ela compensa com outras coisas. Eu acho que ela é muito competidora, isso é a disciplina dela, fora da curva. Ela foi 2 do mundo, se eu não me engano, foi final de Roland Garros, então, assim, o que falar? A real é que chegou lá, né? o saque dela, assim, real, ela bota a raquete aqui e vai. E muitas vezes agora ela tá sacando por baixo. E tá na regra. Incrível Então ela isso, né? bota a bola lá e começa o ponto. Só para falar um pouco mais da técnica, é assim, ela até poderia parar aqui se depois ela viesse para trás. Deixa eu ficar um pouco mais aqui atrás. Então, ela até poderia parar e depois voltar e ganhar essa distância para acelerar e bater na bola, que é o Então você diz exemplo que eu 2 dei. vezes, começar aqui, vai Vamos dizer, e... mas ia ser mais bizarro ainda. Mas Tá. é que é o seguinte, tecnicamente você tem o turning point do saque. Então, tudo o que você faz até o ponto onde você troca de trás para frente, você perde. Então, um exemplo típico era o Nicolas Jarry, o do Chile. Então, ele vinha bem lento e bem alto aqui, mas ele vinha até atrás e parava aqui. Só que daqui para frente, ele acelerava bastante. Então, ela poderia fazer esse saque se as próximas fases do saque dela fossem boas. Porque essa fase... Porque você vai ter que parar ou vai ter que desacelerar bastante, né? Tá. Mas é bizarro, porque ela erra vários outros itens técnicos. Hoje, esse exemplo que eu dei, que é o Nicolas Jarry, ele já faz todo... Ele faz o todo saque, né? Ele faz o... Acho que tá dando... que era por conta disso. Eu acho que tá... Você está me ouvindo bem? Agora tá melhor. Agora tá melhor. Enfim, então, assim, tecnicamente, o que eu poderia falar do saque dela é que tem vários itens técnicos muito importantes, como, por exemplo, gerar essa distância e depois fazer uma rotação externa um pouco mais ampla, porque ela saca de uma forma muito enxuta, muito mecanicamente é pobre, entendeu? Eu tava lendo aqui, tinha uma pergunta. Nossa, eu faço terapia, eu faço trabalho de psicologia com a Carla de Pierro, eu faço. Nossa, não, o ano passado eu dei uma palestra na Semana Jaime Sims, no mesmo dia dela, e aí eu ouvi a parte dela, incrível. Ela é muito assim, boa. uma coisa que eu gosto muito dela, que ela é bem prática, né? Então, eu lembro que o tema é uma frase que muitos técnicos falam, que é o seguinte: ou você joga para ganhar, ou você joga para não perder. Mas ela assim comentou como que a nossa mente funciona em cada uma dessas frentes, né? Então, pô, foi fantástico, assim, eu gosto muito dela. Ela é muito boa. Eu tô com ela há bastante tempo. Uhum. E não só na quadra, assim, ela me ajudou, me orientou bastante, assim, em algumas decisões, quando eu queria mudar ou a equipe, ou fazer alguma coisa diferente, ou algum ritual, a minha parte da meditação, ela é muito boa. E muito boa pessoa também. Sim. Ó, tem uma aqui, ó, Bia, quando você chega no dia que nada funciona, que ferramenta você e sua coach utiliza para voltar? Ou ligo foda-se e tento uma estratégia hard? Pô. Acho que eu já fiz de tudo. Já tiveram jogos que... Tem jogo que não tá dando nada certo e que realmente você começa a tentar coisas diferentes e... Só que mesmo assim você não tá confortável, porque você não tá fazendo aquilo que você estava buscando e do nada a outra pessoa às vezes
começa a ver que você fez um game porque você mudou, tá chegando no segundo e ela começa a se assustar com o que você tá fazendo, mas você nem tá fazendo nada. Então, tem o jogo muda por esse, sei lá, por esse motivo. E tem vezes que já aconteceu, de eu estar perdendo e eu falar, cara, mete a mão na bola, que nem eu tava no quali de Acapulco ano passado. O Germán tava comigo, a Carol, a Mary Jane tava lá também. Eu tava 5-1 abaixo na negra e tava um calor. Imagina assim, ó, Acapulco, 50 Nossa. Graus. Não, e era uma wildcard mexicana. Ela jogava bem, ela tinha acabado de voltar do college. Tava lotada a quadra, era a quadra do lado da central. E tava muito quente. E eu lembro que naquele momento, e o Germán falava, tipo, solta o braço. E eu, cara, eu comecei a entrar tiro pra tudo que era lado, e eu virei o jogo 7-6. E aí eu fiz foi no mesmo torneio que eu ganhei da Stephens. Ou seja, Nossa. Eu fui do meu pior nível de tênis, minha cabeça tava tipo, vou pra casa. E aí quando eu vi, eu tava nas quartas ganhando da Stephens, que era a quarta do mundo. Então, aí mais uma vez eu vi que é muito mental a chavinha. Só que às vezes realmente não tem explicação. Tem jogo que tanto que você vê comportamentos de pessoas diferentes, mas tem jogo que às vezes às vezes a gente tá ganhando e do nada a coisa muda e às vezes nem você sabe que assim, você, né, alguma coisa que até outra pessoa fez, mas você não se tocou, você demorou para se tocar, ou você deixou de buscar algumas bolas que, pô, a menina fez 2 games e aí você já entrou num desespero e aí entra a loucura. Acho que tanto quando tá perdendo quanto tá ganhando muda muito a cabeça, né? Muito. Tem mais uma dúvida aqui da minha parte mais técnica sobre sobre o saque da Sara Errani, pedindo, por exemplo, diga um item técnico que ela erra, já que eu disse que é bem pobre o saque dela, então a pessoa quer saber um pouco mais, mas que muita gente faz. Bom, se vocês colocarem no Google, vocês vão ver que grande parte dos saques dela, ela para aqui e depois ela dá esse drop, né? A gente chama drop de cotovelo. Ou seja, ela faz o quê? Ela perde a distância, porque ela já chega mais perto aqui. Então, tem muita gente que faz isso. Faz até... Mesmo que você faça um pêndulo grande aqui, se você descer, você quebra essa cadeia cinética para frente. Porque você desce e você cria uma para cima. Talvez para fazer um saque kick pode ser, mas você tem que ter noção que o grande vetor de força que você precisa usar no saque é o de trás para frente, porque o seu alvo vai estar para frente. Então, se você perceber no saque dela, ela faz esse drop. Ou seja, ela faz o quê? Uma adução do ombro. Então, ela traz o braço para perto do tronco. Quando ela faz isso, ela só vai conseguir depois fazer tanta força para cima. Mas o alvo dela não está para cima, o alvo dela está para frente. Então, ela precisaria manter mais esse ângulo reto aqui que você forma entre braço e tronco e depois passar atrás das costas. Mas ela já sai aqui. Então, ela sai com a raquete atrás e ainda faz o drop. Então, ela precisaria sair um pouco mais de longe. Não sei se deu para ficar claro. Deu para entender. Eu acho que essa é uma questão das lives aí. Por mais que eu saia, que eu fique em pé, o fundo ali não é muito escuro, muito claro. Dá para entender bem, dá para entender. Mas é isso só. Então, quer dizer, esse é um dos itens técnicos, né? E olha que eu sempre leio... Oi? Qual que era a velocidade, falando do saque da Garcia Pérez mesmo, que você me falou? 200? A Garcia Pérez sacou o pico dela 220 km por hora. Eu joguei com ela no passado. Irmã, recuerda, não sei se minha irmã está aí todavía, pero recuerda la flaca alta que jugué em Burnley, uma menina, cara, ela é alta, ela é maior que eu. E aí eu fui jogar... Ela tem, acho que, 1,87. Cara, ela saca muito forte. Eu lembro que a gente chegou, eu tinha ido super bem no Australian Open. Eu passei o quali, eu joguei na primeira da chave com a... Eu ganhei, sei lá, e perdi pra Kerber. Aí a gente tava, putz, será que vai pro Challenger? Não vai pro Challenger. Porque eu tava indo bem, mas ao mesmo tempo era um torneio menor, né? E a gente decidiu ir. Aí eu cheguei, primeira rodada, peguei uma espanhola. Cara, de espanhola ela não tem nada. Melhor não lembrar esse partido. Cara,
Sabia. Eu não conseguia devolver o saque dela. E assim, muda muito o saque dela, né? Ela saca reto, aí ela puxa uns kicks. Cara, eu não conseguia devolver. Eu ia para trás, eu ia pro lado, eu olhava pro Germán. O que eu faço? É absurdo que ela saca. Nossa, ela saca muito. Eu Dos acho que 20, eu tenho Germán. o vídeo dela aqui. Eu acho que eu tenho o vídeo de saque, porque foi o vídeo que eu passei na live ontem. Espera aí que eu já mostro para quem não assistiu ontem e está curioso para assistir. Acho que eu tenho aqui. Mas, assim, ela faz uma pronação incrível, né? Ela força muito na pronação. Eu tenho aqui, ó. É, isso aí. Essa aqui. Vamos ver aqui, ó. Só que eu não tenho câmera lenta. Cara, ela saca muito forte. Passar outra vez aqui e depois eu vou Ah, não tem câmera mostrar a lenta. foto que eu fiz da Mas ela é rápida, pronação né? dela. A pronação dela é muito forte. Vamos ver se eu tenho aqui. Tá Nossa. vendo como ela joga lá para fora? Agora, Caraca. por exemplo, o que a gente percebe aqui é um tema que a gente não falou muito na questão de prevenção de lesões. Ela faz uma excêntrica muito forte aqui na parte anterior do core, porque ela faz um ângulo de flexão muito grande aqui, ó. Esse ângulo está quase 90 graus. E o ângulo ideal aqui é entre 40 e 49 graus. Se você flete tanto, deixa eu voltar aqui, né? Se você flete muito rápido, você tende, não que você vai ter, mas você pode ter uma lesão e você quebra um pouco. Isso mostra que ela poderia sacar um pouco mais rápido até. É mais ou menos o mesmo caso do Roddick. Ele era um super big server aí, mas ele não usava tanto a parte de baixo, tanto que ele já começava o saque com os pés juntos. Não que seja ruim quando óbvio, você sai aqui, junta e saca, você ganha esse impulso. Agora, sair com os pés já juntos, você vai ter muito menos força de impulsão, tanto vertical quanto horizontal, da parte de baixo. Então, você vai ter que forçar mais a parte de cima. Talvez por isso, talvez, Então mas ela tá isso, sacando como eu devagar. sempre falo, não dá para saber, é que ele Pô, não fala isso se pra ela, não. machucou. Oi? Como é que é? Não vai falar isso pra ela, não, por favor. Não, porque é o seguinte, você sente aqui, ó, que ela salta, vamos assim dizer, pouco, né, para cima. Ela poderia bater essa bola um pouco mais alta. Ela até saca bem para frente, mas ela tem muito mais força aí na parte de baixo para fazer um salto com um ângulo de saída mais eficiente. Nossa, Ô, que legal. Bia, deixa eu te perguntar uma outra coisa, assim, que bem prática, que acho que tem muita gente que gostaria de saber. Como que vocês ali, que já estão num nível bem alto de tênis, como é que vocês lidam com a fase de pré-temporada, né? Então, vocês jogam, terminou o ano, e aí quase sempre você tem... então, vamos lá. Questão número 1. Quantos dias de férias você tem? E aí depois, penso eu, que você volte para a pré. E se nessa pré, quanto tempo que você faz só de parte física ou você já entra na quadra? Então. Mas deixa eu só ver que ainda tem mais uma questão aqui junto. E depois, quantos dias antes de fazer o jogo que você volta já para um ritmo de treino fazendo, por exemplo, pontos, que aí já está mais próximo de um jogo, você vai ter que fazer pontos. Então, são esses 3 itens: férias, parte física e já um treino mais de ritmo de jogo. Para mim, assim, o circuito normalmente, né, pelo menos a WTA, ela acaba final de metade de outubro, né? E o primeiro torneio que a gente, normalmente, eu estou viajando é 23, 24 de dezembro. Então, de outubro até o final de dezembro, a gente tem ali 2 meses e meio, no máximo, que a gente vai ter. Então, a gente vai ter, vamos supor que pelo menos uns 15 dias onde eu não vou pegar na raquete, provavelmente
Se eu fizer, vai ser outros esportes, ou vou correr, vou nadar, vou fazer outras coisas, tentar descansar. Normalmente isso não acontece porque eu acabo batendo bola ou com a minha família, enfim, eu acabo batendo. Entendi. Porque o tênis acaba fazendo parte também da minha vida, da minha família. Mas o ideal é, assim, 15 dias não tocar. Lógico, o circuito vai acabar em outubro. Se você tá top 100, se você tá top 60, não sei, se tudo tá muito encaixadinho. Às Sim. vezes, você tá para pontuar para um quali de um Australian Open e você tem até a primeira semana de dezembro ou até a última. E aí você fica mais. Você classificar. E aí, pô, você não vai arriscar jogar uma semana dessa para sentar no Grand Slam. Então, às vezes, você tem que pecar com o seu calendário, com o seu descanso, ou com a sua pré-temporada e jogar numa data que não é tão ideal, assim. Normalmente, não busco fazer pré-temporada de 8, 6 semanas. Eu acho que pode ser uma coisa bem menor. Até já conversei isso com a minha equipe. A gente pensa que, no começo, a base física é muito importante. Então, né, acaba sendo uma coisa mais de resistência, mais repetição e tudo mais. Um pouco mais de volume no físico do que na quadra. Bate uma bola, tal, mas nada muito intenso. Acaba tendo mais a parte técnica, mais a parte de drills de mão. O Germán gosta muito de fazer também isso. Bastante ajustes, né? De olhar junto com deixa o telefone, depois a gente analisa. Depois vai para os drills de fundo e os golpes, e depois vai para a bola, né? Ali na segunda, terceira semana já começa a fazer a bola com mais mudança de direção, com mais movimentação, buscando sempre para frente, né? Que é algo que eu busco no meu jogo. Então, ali a gente já faz as movimentações, pode abrir já os pontos a partir da terceira semana, né? Ponto por baixo, já tá sacando, já tá devolvendo, para chegar nas últimas já tá jogando ponto. Assim. Jogando pontos. Vou te falar muito bom. que até a partir da terceira semana já dá para jogar ponto. A gente não, né, não tem muito, a não ser que tenha uma coisa muito gritante para melhorar, ou tá com alguma lesão, ou tá com alguma coisa que tem que cuidar, ou algum vício. Não, sim, aí tudo bem. Aí tudo bem, mas o ideal, para mim, eu acho que o melhor treino é jogo. A minha avó sempre falou isso. O melhor treino é jogo. Eu vi uma matéria dela, ela é uma fofa, junto com você na quadra, você batendo uma bola com ela, muito fofa. Ela joga até hoje. Ela joga até hoje, minha avó. Tem 84 anos e Linda. tá aí jogando dupla, tá jogando bate-palinha direto. E eu acho que é uma coisa que acaba que quando eu jogo ponto, eu me adapto de verdade àquilo que eu quero, né? Porque nada como a situação real. E isso, quando eu vou jogar, óbvio, chegando um pouco mais próximo da competição, ali uma semana antes, eu não vou treinar 2 turnos me matando e tal. Fica uma manutenção, né? O corpo vai guardando energia para chegar no dia do jogo. Vai ter voo longo, provavelmente, porque você não vai jogar perto do Brasil, então você tem que contar que vai ter que chegar antes, você vai ter que estar uns 5, 6 dias antes, dependendo do lugar que você vai para a Austrália. Tem o fuso horário, tem a alimentação, o voo que desgasta pra caramba, e enfim, tem essas coisas. Muito bom. Bom, Bia, já estamos quase no final, tem 2 coisas que eu gostaria de falar ainda. Uma delas, até pelo fato de você ter comentado da sua avó. 87, tá caraca, não é 84, desculpa. Caramba, coitada da sua avó. Ela é tão novinha, ela é linda. E aí, a gente já está perto do Dia das Mães aí, então queria mandar um beijo para todas as mães. Queria dar um super beijo na sua mãe, na Thelma, que faz muito tempo que eu não vejo, que é a sua tia, para quem não sabe. E queria mandar um beijo aqui para Sumie Saito, que é a mãe de um ex-aluno meu, mas assim, foi uma dessas mães que eu, como técnico, aprendi muito. Super gente boa ela, beijo, Sumie. E também falar para o pessoal que está na live aí, olha, impressionante, muitas perguntas, desculpa, muita gente que eu conheço, muita gente que você deve conhecer aí, Bia, que deixaram dúvidas, mas é que a gente tem muita coisa para falar, né? Eu, mais na parte técnica, você aí, nessa sua... É muito raro falar com pessoas que eu vejo assim que já deram certo no tênis, porque eu vejo que aqui no Brasil a gente tem muito isso de só olhar para quem é número 1, quem é número, sei lá, top 10 e
Acho que todo mundo que joga um pouquinho de tênis sabe o quanto que é difícil estar entre os 100 do mundo. Ou não sabe porque não esteve, mas tem uma boa noção. Então, por último, queria dizer que eu sou super grato de você estar aqui, de ver que você marca as coisas, de ver que você quer mostrar isso, de ver que você tem essa vibe super numa boa dentro do tênis. Eu já estive por pouco tempo, 1 ano e meio, dentro do circuito da WTA. Sei que não é fácil, eu nunca tinha visto isso, eu nunca, né, pensava que fosse assim, mas isso eu estou falando de 2006 e 2007. Eu lembro que era muito difícil eu conseguir uma atleta para treinar com a minha atleta. Então, eu via muito ali, isso nível ainda mais baixo, né? Nível entre 200 e 150, e era muito difícil. Então, eu vejo que as mulheres se fecham muito ali, e eu tinha uma noção dos homens de como que era tudo mais solto, tal, mas eu vejo você aí super numa boa, querendo falar as coisas, mostrar, então eu acho muito joia isso, tá? Eu que agradeço. E Assim, parabéns, viu? Obrigada, imagina. Para mim, pô, eu tô te seguindo em todas as lives, você sabe que veio da minha mãe, da minha tia, elas sempre gostaram muito do seu trabalho. Na verdade, nem quero ficar falando de mim, assim, até para quem não tirou as dúvidas, e pensando muito, né, da força da mulher, até amanhã eu vou conversar com a Letícia Sobral, quem quiser também, Ótimo, veja lindo. lá. Eu acho que a gente tem que se unir mesmo. Você é um cara que sempre buscou estudar, sempre buscou filtrar as coisas que a gente tem. A gente tem a tecnologia no nosso favor, a gente tem na televisão passando tênis. Tem muita coisa para a gente aproveitar. E eu acho que é muito raro ver isso. Quando eu assisto suas lives, cara, você bombou Obrigado. 200 pessoas numa live e eu realmente, eu nunca vi isso comigo, mas eu tô falando sério porque é um trabalho que tem fundamento, que tem explicação, todo mundo que pergunta você está à disposição, você não está cobrando sempre nada e a gente sabe as horas que você gastou para conter esse conhecimento. Eu acho que todo mundo que está aqui, né, assistindo são pessoas que também querem aprender e eu acho que aqui no Brasil a gente tem muitos formadores bons e é só a gente querer, né, se unir. Eu acho que o trabalho do treinador ele é tão fundamental quanto o do atleta, né? Tem muitos treinadores que abrem mão de família, abrem mão de ter um filho, né, de ter uma história para poder viajar o circuito. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a parte financeira peca muito, principalmente no feminino, porque a gente não tem meninas para compartilhar e aí não dá para dividir o quarto e aí é tudo muito mais difícil. Eu sei que tem um grupo de professoras mulheres, tem 90 treinadoras do feminino e que, cara, até hoje elas sentem muita dificuldade de entrar num clube para dar um treino e, cara, eu não acho isso justo. A gente está no século XXI, incrível a gente isso, está né? na Idade da Pedra e eu acho que não é justo. E se hoje eu tenho um pouquinho mais de visibilidade, eu acho que eu também sou responsável e gosto e quero ainda construir muita coisa no tênis, não só para a Bia, mas eu acho que para todos, né? Eu acho que quanto mais ex-jogadores envolvidos nessa parte, eu acho que isso é muito fundamental. Se olha nos Estados Unidos, quantos caras que param de jogar, é normal para eles entrarem na quadra. Aqui, às vezes, um cara que parou, como assim vai entrar na quadra? E, cara, não é assim. Tipo, o trabalho de um treinador de tênis, um professor, cara, ele é o formador de uma criança. É uma criança que vai ser um político, que vai ser um professor, que vai ser um Federer, não sei, mas é uma criança. E a gente, às vezes, não valoriza, né? Então, acho que quando eu aceito uma live dessa, é com esse intuito mesmo. A gente sabe que a gente não ganha nada com isso, é só para compartilhar mesmo. E obrigada aí pela força. Obrigado, Bia. Então, ó, um super beijo e para todo mundo que estava na live aí, uma pena que não deu para a gente tirar muitas dúvidas, mas eu sigo com as lives, tenho mais umas 2 ou 3, depois eu vou voltar com lives, aulas só sobre temas bem pontuais, e aí a gente tira todas essas dúvidas. Quem Bia, quiser, foi amanhã nota 1000. Eu vou falar amanhã com a Letícia, tá? Vai cair. Tá bom. Beijo. Ninguém me aguenta mais ouvir, mas tudo bem. Beijo, tchau. Tchau.